Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica. Dessa vez nós vamos fazer aqui da minha casa mesmo, da minha residência. E vamos então continuar do ponto de onde nós paramos, e trazer o estudo número 4. Tem como tema Capacitados pelo Espírito. Eu quero já ler com vocês o texto da Bíblia, que diz assim, em 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas isto é realmente algo maravilhoso que nós aprendemos, aquilo que nós aprendemos já semana passada, e agora vem como um complemento para nós nesse dia, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, as experiências que o Espírito Santo também tem colocado no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso coração. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem dizendo, quem fala em línguas, fala em mistérios. Esse mistérios não significa que é algo assim exclusivo, que é algo misterioso, algo que é só para alguns. Realmente são alguns que buscam, apenas alguns que buscam os mistérios de Deus. Mas esse mistério significa que é algo que ainda não foi revelado. É algo que ainda está para ser revelado, para estar à disposição daqueles que buscam através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é como se Deus ele tivesse criado um código. Um código para que nós, que somos filhos dele, possamos falar com ele diretamente e obter dele os seus mistérios, os seus segredos. Porque é o Espírito Santo, a Bíblia diz, que é o Espírito Santo quem conhece a mente do Pai. É o Espírito Santo. Então ele quer trazer para nós todos os desejos, todos os segredos, todos os mistérios do Pai. Isso é um privilégio, irmãos. Pensa bem nisso. É um privilégio que Deus nos dá. E através do dom de línguas, através de falar em mistérios, nós conseguimos esses mistérios, esses segredos de Deus para a nossa vida. Interessante que eu trabalho na área da segurança, e assim como os militares, eles também usam o código para conversar um com o outro, e até mesmo para que o inimigo, digamos assim, a não ser aqueles que estão em guerra, os militares que estão em guerra, para que o inimigo não ouça, ou pessoas da área de segurança falam em códigos, para que algum espião não ouça, alguém que não deveria estar ali, não entenda aquilo que está sendo falado. Então, é passado em códigos. Eu mesmo, na minha área, eu consigo falar frases inteiras em código com alguém que é da mesma área que eu, que é da área da segurança também. Então, ali nós conversamos e aquele que não tem o mesmo entendimento, aquele que não conhece os códigos, vai ficar ali meio que sabendo não sabendo o que está acontecendo, o que está sendo falado ali. Então, Deus ele criou algo para que nós possamos falar com Ele diretamente,
diretamente com Deus. É claro que nós falamos com Deus na nossa oração comum, falando com Deus, né, no nosso idioma também. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui quanta revelação de Deus através do falar em línguas. É claro que na nossa apostila, depois eu vou colocar aí no grupo para vocês também estarem acompanhando, né, o estudo bíblico. Na igreja em si, na igreja no modo geral, né, houve muitas mudanças culturais necessárias na igreja ao longo dos últimos anos. E uma delas foi o aprimoramento da atmosfera espiritual. Aquilo que acontece dentro da igreja, no momento do mover, né, em que sentimos o poder, a presença do Espírito Santo de uma forma assim tão grandiosa, aquele fogo, né, algo assim que nós sentimos, é como se nós estivéssemos até mesmo no céu, algo maravilhoso, né? Então Deus ele tem trabalhado muito nas nossas vidas e tem movido a igreja também de maneiras diferentes, a ponto de atrair também até mesmo os descrentes, até mesmo aqueles que ainda não são cristãos. E de muitas formas a igreja tem se tornado mais relevante e atrativa para o mundo. Você sabe que isso vem muito daquilo que o Espírito Santo revela para cada igreja, a visão que Deus dá para determinadas denominações, né? E assim Deus traz uma visão diferenciada para que cada um esteja trabalhando de acordo com a vontade de Deus. Mas é claro que também nós vemos muitas coisas que ainda estão erradas, né? Vemos isso muito, mas nós não vamos nos deter nisso, no que está errado, mas naquilo que está certo, naquilo que realmente é a vontade de Deus para os nossos dias. Então nós vemos aqui que as revelações, os mistérios de Deus têm sido revelados, né, de forma poderosa, e Deus tem usado pessoas, Deus tem usado cristãos, Deus tem usado a liderança das igrejas para trazer o povo, né, e que a igreja se torna um lugar mais atrativo para todos aqueles que ainda estão lá fora, né? Isso nós estamos falando daqui dos nossos países, que temos liberdade total, né, de pregar a palavra de Deus, de falar, de ensinar a palavra de Deus. É claro que aqui naqueles países onde há um movimento político contra todo tipo de religião, nesses países que há uma opressão, uma perseguição contra o povo de Deus, é claro que ali Deus dá uma visão diferente, mesmo eles escondidos, mesmo eles não podendo estar em público e se encontrarem em porões, né, se encontrarem escondidos em casas e até mesmo no meio do mato, o encontro deles, mesmo assim, ainda assim, se torna atrativo para muitas pessoas, porque ali eles encontram aquilo que estava faltando no seu interior, que é a presença do Espírito Santo. E olha que interessante, essas igrejas, mesmo essas igrejas perseguidas, né? Algum tempo atrás eu estava estudando muito sobre estas igrejas que sofrem perseguição nos dias de hoje, século XXI, e nós vemos que eles usam muito da metodologia de Atos. Isso é maravilhoso, porque eles ensinam Jesus, falam de Jesus, levam as pessoas a aceitar o Senhor Jesus e depois falam: agora vocês têm que receber
o Espírito Santo. É claro que quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo já vem sobre ela. Né? A pessoa batiza, o Espírito Santo já vem. Mas estão se referindo ao batismo. A pessoa está cheia, está plena do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E olha aqui, irmãos, e muitas dessas mudanças também podem agradar a Deus, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver aqui com vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33. Olha só. 10:33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Paulo está falando, eu procuro agradar a todos, porque eu não estou procurando o que é interessante para mim. Eu busco aquilo que Deus me dá. Né? Os mistérios de Deus são revelados. É como se ele dissesse, os mistérios de Deus são revelados no meu coração, na minha vida. E através desses mistérios, então eu passo para a igreja, eu passo para os irmãos, eu passo para quem Deus colocou para que eu possa ensinar. Amém, irmãos? Então está aqui a palavra de Deus. Tem um texto também, eu vou ler para vocês, está em Provérbios. Provérbios capítulo 20. É um texto maravilhoso. Eu vou ler aqui numa tradução diferente. Tá? Provérbios capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe trazê-los à tona. Outra tradução diz, quem é inteligente sabe trazê-los à tona. O coração humano são como águas profundas. O coração é o espírito humano. O espírito humano são como águas profundas. E aqui diz o texto que quem é inteligente, quem tem discernimento, sabe trazer à tona. Sabe trazer tudo aquilo que está lá. O que está lá no coração, no espírito humano? Está a vontade de Deus. Estão as coisas de Deus. Estão os mistérios de Deus. Porque Deus revela através do seu Espírito Santo ao nosso espírito. E assim, tendo no nosso espírito as revelações e os mistérios de Deus, e aqueles que são inteligentes, aqueles que usam do seu raciocínio, aqueles que estão prontos para isso, trazem à tona, lançam para fora aquilo que o Espírito Santo revelou ao seu espírito. Gente, isso é muito profundo. Isto é de uma profundidade incrível e maravilhosa. Sabe, vida cristã não é simplesmente você pegar a Bíblia, colocá-la debaixo do braço, ir para a igreja, glória a Deus, aleluia, né, e voltar para casa. Tem muito mais. Deus, ele quer revelar para todos nós tudo aquilo que ele tem. Tudo aquilo que ele tem é para as nossas vidas. Olha que interessante o privilégio que Deus nos dá. O privilégio que o Senhor Deus quer dar a cada um de nós. Irmãos, continuando aqui no texto, nós vemos que existem algumas tradições, né, que são boas. Algumas coisas que acontecem, que nós temos como tradição na nossa vida, são maravilhosas. Né? A tradição de se reunir, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, são tradições lindas, né? Alguém até disse, isso aí é comércio, não sei o quê. Mas e daí que é comércio? Né? É uma coisa que é tradição. Então nós nos reunimos, a família, coisa linda, coisa maravilhosa. Comemos juntos, né? E estamos rindo juntos, brincando juntos.
comendo juntos, fazendo tudo juntos ali. É uma tradição muito boa. E daí que é comércio, mas é algo maravilhoso estarmos ali juntos. É uma tradição muito boa. Mas existem tradições também que nos afastam da nossa família, nos afastam principalmente de Deus e nos afastam da intenção de Deus de nos dar e nos revelar os mistérios dele, os mistérios do Senhor. Sabe que eu fui confrontado algum tempo atrás por uma pessoa que disse, olha, esse negócio de falar em línguas não existe mais. E me mostrou um texto bíblico. Me mostrou a prova, segundo ele, de que o falar em línguas cessou. Acabou. Não tem mais falar em línguas. Aí ele me mostrou o texto lá de 1 Coríntios 13. Olha só, 1 Coríntios 13. Aquele lindo capítulo que fala sobre o amor. Maravilhoso esse capítulo, né? Acho que todos conhecem. Esse capítulo fala sobre o amor. E lá no final, no 13, versículo 9, ó. Não, versículo 8. O amor jamais acaba. Então, o amor prevalece sempre. Aí, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Em outra tradução, diz perfeito, né? Aquilo que é imperfeito, a profecia é imperfeita, mas quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito será anulado. O que é imperfeito será anulado. Aí a pessoa me mostrou. E falou, está vendo? Agora só o que importa é o amor. Não tem mais profecia, não tem mais dom de línguas. Irmãos, é totalmente a falta da revelação e do mistério de Deus sobre esta vida. Porque basta ler o contexto, né? Ou basta ler o livro de Coríntios, o capítulo 12, o capítulo 14, para entender de que as línguas estão aí. Porque o Senhor nos deu este dom e que o Espírito Santo está em nós. Quando ele se refere a falar do que é perfeito e do que é imperfeito, é porque ele está falando da glória de Deus. Está falando dos céus. Está falando do momento que nós vamos contemplar a total perfeição, que é o próprio Deus. Está falando do momento em que nós estivermos diante de Deus. Porque tudo que está aqui nessa terra se torna imperfeito quando nós entrarmos diante de Deus. Lá nos céus não há mais necessidade de línguas. Lá no céu não há mais necessidade de profecias. Mas só lá, porque estaremos diante daquele que é perfeito. Então tenha o entendimento correto do que diz a palavra de Deus, do que a palavra de Deus ensina. Porque a pessoa que não tem, ou não usa o Espírito Santo, não conversa com o Espírito Santo, e não dá liberdade para o Espírito Santo falar, então esta pessoa, ela vai cair nessas histórias aqui, textos isolados, e vão entrar no engano, porque não tem a revelação, porque não traz à tona as águas profundas do seu espírito, para que ele possa entender
o que realmente Deus quer. Por isso que é tão importante e essencial para o cristão o falar em línguas. Eu fiz um teste, maneira de falar, né? Teste. Quem faz teste, né? Para Deus. Mas esta semana, com alguns problemas de ordem de enfermidade na minha família, então eu comecei a orar a Deus de forma diferente, que nós vamos ver aqui nesse estudo. Orar a Deus em línguas para que Deus me desse uma revelação, para que Deus me desse algo, para que Deus me mostrasse algo. E eu vou contar para vocês. Mas antes, nós vamos continuar aqui alguns exemplos. Nós vemos na palavra de Deus em Atos, capítulo 10. Eu vou pegar aqui no meu aplicativo. Atos, capítulo 10. É bem interessante essa história. Atos 10. Atos 10, a Bíblia diz de Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Um centurião é um homem que comandava uma tropa de 100 soldados. O nome centurião já fala de 100, né? Comanda 100 soldados. Então ele é o comandante, ele é o líder de 100 soldados. Esse centurião, ele era, a Bíblia diz aqui, em Atos 10, capítulo 2, que esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Então, ele era um homem que tinha uma profissão, era um homem de confiança do Império Romano e era um religioso fervoroso, mas não tinha o Espírito Santo, mas ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus, mas buscava Deus. Era um homem que fazia caridades, ajudava as pessoas, era um homem bom, era um homem temente a Deus. Olha só quantas qualidades. Então o Senhor veio para ele. Que privilégio! Um anjo de Deus veio para ele. E através do anjo de Deus vindo sobre ele, então, nós vemos que a palavra de Deus nos afirma que ele, então, buscou uma mudança. Ele correu atrás. Aquilo que estava no interior dele, ele foi buscar das águas profundas, porque o Senhor revelou algo para ele. Vai em busca de Pedro, porque Pedro que vai lhe mostrar, que vai lhe falar o que você tem que fazer. Ele não titubeou. Na mesma hora ele chamou seus empregados e mandou ir atrás de Pedro. Pedro veio. Pedro também teve seus momentos com Deus para Deus abrir a cabeça dele com relação ao povo estrangeiro. Pedro veio e a palavra de Deus diz que Pedro, quando começou a ministrar, começou a falar, começou a pregar o evangelho para Cornélio e a família dele que estavam reunidos, no meio da pregação, o Espírito Santo desceu sobre aquela família. No meio da pregação, o Espírito Santo veio. E os judeus que acompanhavam Pedro ficaram assim, olha só, o Espírito Santo desceu sobre esse povo incrédulo. Na verdade, eles não tinham nada de incrédulo.
Eles estavam ali com o coração aberto, porque mergulharam lá no profundo do seu espírito e trouxeram à tona. Então o Senhor revelou para eles. O Senhor veio em revelação sobre a vida deles. E isso foi realmente maravilhoso. Olha só, aquilo que o Senhor fez, nós vamos ver aqui, versículos 28. Pedro até explicou para eles, olha, vós bem sabeis que é contra a nossa lei, a lei dos judeus, um judeu se associar a qualquer gentil, aos estrangeiros, né? Contudo, Deus revelou-me que a única pessoa que devo considerar, que ninguém devo considerar impura ou imunda, pessoas que não têm condições de servir a Deus. Olha só, o que o Senhor fez na vida daquelas pessoas foi algo maravilhoso, porque quando Pedro estava falando, enquanto Pedro estava ensinando, de repente, versículo 46, ouviam-se expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus. De repente, aquele povo começou a falar em línguas. É isso que o Espírito Santo faz. Esse aqui foi um caso extraordinário, porque Deus estava trabalhando na vida de Pedro e também estava trabalhando na vida de Cornélio. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre eles e desceu com poder sobre eles, até mesmo antes deles serem batizados. Eu me lembro a história de um missionário que fazia missões na África. E esse missionário, ele foi conduzido com um desejo muito forte, porque o próprio Senhor Jesus apareceu para ele, né? E o Senhor Jesus apareceu para ele e o comissionou a falar com os índios, a ensinar os índios, né? E depois de estar na Amazônia, ele foi conduzido para a África. Interessante que alguns meses depois que ele estava ali, né, ensinando a palavra de Deus já, com o poder do Espírito Santo, ele estava em uma reunião e aí um pastor fez o apelo, um outro pastor fez um apelo, né, para quem quisesse ser batizado. E olha quem estava lá na fila, este missionário, que já estava pregando, que já estava ensinando, porque ele recebeu o Espírito Santo mesmo antes de ser batizado. Isso são casos separados. Deus pode fazer isso. Deus pode usar pessoas da maneira que Ele quer, como usou este grupo. E também nós vemos um outro texto em Efésios, em Atos 19, sobre os Efésios. Eles receberam a visita de Paulo. E a Bíblia diz que ele encontrou alguns discípulos de João, né? Eles estavam lá, e quando Paulo chegou para eles, isso em Atos 19, versículo 2, Paulo chegou para eles: vocês receberam o Espírito Santo? É algo maravilhoso. Você já falou com alguém que acabou de aceitar o Senhor Jesus? Você já falou assim para essa pessoa? Você já foi batizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo já desceu com poder sobre a sua vida? Eu acho que dificilmente fazemos essas perguntas para quem aceitou o Senhor Jesus há pouco tempo, né? Dificilmente. Imaginem aqueles que já estão servindo a Jesus já há alguns anos. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já tem todo o poder do Espírito Santo em sua vida? Ou o Espírito Santo ainda está aí, quietinho, parado dentro de você? Como está o Espírito Santo? Porque no momento que somos ativados pelo Espírito Santo,
No momento dessa ativação, nós não conseguimos mais ficar calados. Não temos mais essa possibilidade, não conseguimos, porque começa a fluir de nós rios de águas vivas. E este fluir vai atingir a todos que estão à nossa volta. Todas as pessoas que estão próximas de nós serão atingidos com esse mover do Espírito Santo que emana de dentro de nós, de dentro das nossas vidas. Irmãos, o falar em línguas é estar aí. Agora, existem 4 tipos de línguas. Eu vou aqui colocar para vocês, porque lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, em 1 Coríntios 16, não, 1 Coríntios 12, 28. Olha só, 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Variedades de línguas. Então o Senhor nos deu essa capacidade, um dom, de ter variedades de línguas. Eu consigo pensar pelo menos em 4. E olha só que interessante. Línguas como sinal para os descrentes. Interessante que um descrente, né? Ou seja, aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus, é um visitante. Se de repente esse descrente entra numa igreja, está todo mundo falando em línguas, ele vai olhar para um lado, para o outro. Pera lá, onde é que eu estou? O que esse povo está fazendo? Esse povo é louco. Esse povo tem problema. Né? Vai pensar isso. Então, tem lugares que tem momentos que não é apropriado, né? Porque se um descrente estiver ali, ou alguém que não é instruído sobre o poder do Espírito Santo, também vai estranhar estar ali. Mas esse sinal para os descrentes, que está lá em 1 Coríntios 14, 22, olha só. 14, 22. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Então, essa primeira parte. Esse tipo de falar em línguas e constitui um sinal é aquele que nós falamos na semana passada. É o idioma que a pessoa está falando, o idioma daquela pessoa. Quando alguém é tomado pelo Espírito Santo, e olha só, essas línguas ocorrem quando o Espírito Santo transcende o nosso intelecto e nos dá a capacidade de falar outro idioma desta terra. Só que não é um idioma que você vai assim, nossa, eu estou falando inglês. Você não vai identificar. Você vai estar falando em línguas. Você não vai estar identificando o que você está falando, mas a pessoa que está sendo conduzida à mensagem saberá que você estará falando o idioma dela. E você estará falando para ela, porque você está trazendo diretamente os mistérios de Deus para aquela vida. É algo misterioso, mas é assim. Você não sabe, mas aquela pessoa sabe que você está falando para ela. Entendeu? É bem por aí mesmo. Agora, esse é o primeiro tipo. Esses 4 tipos, eu vou classificar eles como
público, 2 para público e 2 para particulares. Então, esse primeiro, se você fala o idioma de outro país para alguém, é um público. O segundo público é língua para interpretação. Irmãos, o dom de interpretação de língua é maravilhoso. Maravilhoso. E eu já pude ver isso certa vez em Mauá, né, na cidade de Mauá. Eu estava lá na igreja e um antigo missionário, que já é falecido, começou a interpretar o falar em línguas de um outro pastor. Aquele pastor estava falando em línguas e esse missionário interpretava. Nossa, é algo tão fantástico. Você mal consegue ficar em pé. Tamanho poder de Deus e a ministração de Deus na interpretação de línguas. Mas existe uma outra interpretação também, que eu busquei isso do Senhor. Por isso que eu falei que nessa semana, né, eu estava orando, pedindo a Deus uma direção. E eu pedi para Deus, mas Senhor, essa interpretação de língua é só quando acontece isso, alguém está falando em línguas e eu interpreto? É para isso esse dom? Apenas para isso? Então o Senhor nos revelou de que esse dom de interpretação de língua também é para os momentos que você quer buscar uma revelação especial de Deus. Você quer buscar um mistério especial de Deus. Porque você está ali orando. E aí você quer falar em línguas. Você começa a sentir. Na sua oração você começa a falar em línguas. Você é ali sozinho. Começa a falar línguas, falar línguas, falar línguas. Logo depois disso, você pede para o Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, interpreta para mim. Uma coisa muito importante, irmãos. A língua de Deus, ela não é traduzida. Não há tradução. Há interpretação. Espero que isso seja muito claro para vocês. Não há uma tradução. Há uma interpretação. Como nós estamos aqui trazendo alguns textos bíblicos e interpretando. Né? Estamos aqui mostrando aquilo que os textos bíblicos nos dizem, nos mostram. Então, esse dom de interpretação é isso. Então, depois do falar em línguas, você pode pedir, Espírito Santo, interpreta para mim o que foi falado durante o tempo em que estava falando em línguas. A resposta dele pode ser que venha na hora, pode ser que venha alguns dias depois, algum tempo depois. Você vai saber o que o Espírito Santo revela. E você vai saber que foi naquele dia que você estava orando. E eu, ao orar pela vida daquelas pessoas da minha família que estavam enfermas, eu senti que eu estava orando por eles. Isso é a língua para interpretação, uma língua pública também. Você pede para Deus a interpretação e aí revela para outras pessoas. Também existe a língua para oração pessoal. Essa é aquela que nós falamos quando nós estamos no nosso devocional, quando nós estamos no nosso particular com Deus, e aí nós falamos com Deus ali e edificamos a nossa vida ao falar em línguas, e o Senhor vai mostrando para nós. Vai mostrando para nós. E uma coisa também interessante no falar, na interpretação de línguas, é um texto que tem em 1 Coríntios, capítulo 2, eu quase que deixo passar isso. É muito importante. 1 Coríntios, capítulo 2, 6 e 8. Do 6 ao 8. No entanto,
transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Está dizendo a nossa glória. E nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Olha que interessante, irmãos. Se os romanos tivessem tido acesso à sabedoria e aos mistérios de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. Por isso que as coisas de Deus são reveladas, a sabedoria de Deus é revelada àqueles que buscam o Espírito Santo e que têm o poder do Espírito Santo e que falam em mistérios e buscam entender esses mistérios de Deus. Buscam interpretar, buscam a interpretação dos mistérios de Deus. E para nós finalizarmos aqui, olha, línguas para intercessão. Foi assim que o Senhor me levou a interceder pelos meus parentes enfermos e falando em línguas. Ao falar em línguas, o Senhor me deu conhecimento de que eu estava falando com Deus também em oração de intercessão por eles. E vai muito mais longe, irmãos. A oração de intercessão, quando falamos em línguas, nós sem saber, poderemos estar orando por uma pessoa muito longe, até pessoas que não conhecemos, muito distantes, talvez do outro lado do mundo, que não tem ninguém que ore por ela, não tem ninguém que busque a Deus por ela, né? Que está no sufoco lá, seja onde estiver. E essa pessoa, então, ela é abençoada porque alguém aqui, sem saber, orando em mistérios, orou por aquela vida lá longe. Ou, de repente, na sua própria família mesmo. Talvez alguém precisando de oração, você não tem conhecimento. Porque quando você sabe que aquela pessoa está doente, o que você faz? Você vai orar a Deus com entendimento, ou seja, você vai orar a Deus normal, intercedendo com a pessoa. Aí você vai dizer, Deus, apresenta a vida de fulano, eu amo essa pessoa, é meu parente, é não sei o quê, né? Aí você vai apresentar, ele está enfermo, está com isso. Mas e quando você não sabe? E quando você não tem conhecimento de que aquela pessoa está prestes a passar pelo vale da morte, aquela pessoa está prestes a acontecer algo terrível com ela, você não sabe, nós não sabemos, nós não temos conhecimento do mundo espiritual. Nós não temos conhecimento nem do mundo físico, muitas vezes. Imagina o espiritual. E aí, quando nós oramos em mistérios, nós estamos orando a Deus pela vida dessas pessoas, sem saber. Nós estamos intercedendo, porque é o Espírito Santo, irmãos. Como aquele texto de Romanos 8, 26, 27. O Espírito, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Isto, e o Espírito Santo, ele nos leva, é ele que nos leva. Romanos 8. Vamos ver o texto, né? Para nós não ficarmos apenas aqui falando, é bom mostrarmos na palavra aquilo que Deus nos revela e a palavra dele como se renova na nossa vida. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O que é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é que nós não sabemos orar. Nós não temos conhecimento do mundo físico, muitas das vezes,
e não temos conhecimento do mundo espiritual. Então, essa é a nossa fraqueza. Então, porque não sabemos orar como convém, mas como o próprio Espírito, como. Eu sempre falo isso na escola bíblica. Prestar atenção em cada palavra que está escrita na palavra, porque cada palavra é importante. Ó, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Antes, vamos voltar lá. 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aprendemos que o Espírito Santo nos move a orar pelos santos. Intercessão espiritual através do dom de línguas. É maravilhoso isso, irmãos. Agora, o dom de falar em línguas está disponível para todos os crentes. Eu vou ver aqui também no aplicativo. Marcos, capítulo 16. Texto conhecido, texto que todos nós sabemos de cor até. Versículo 15. Ele lhes ordenou, Jesus, ordenando os seus discípulos: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Agora veja 17. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Então você, crente, para com esse negócio de ter medo de demônio, de expulsar demônio. Você, crente, não está falando pastor aqui, não está falando evangelista, não está falando missionário. Você que serve a Deus, que crê em Deus, e que o Espírito Santo já está dentro de você, você pode fazer isso em nome de Jesus, não por nós mesmos, porque a capacidade vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, no nome de Jesus, expulsar demônios. Em nome de Jesus, sai dessa vida. Expulsar os demônios. Pegarão serpentes com as mãos, e se algum motivo beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos porão as mãos, e eles serão curados. Olha só. Orar pela cura. É isso que nós temos feito. Pela nossa família, pelos nossos amigos, temos buscado a Deus. E quando é da vontade de Deus, o Senhor ele nos atende. Porque nós temos, o Senhor nos deu este poder. E eu pulei aqui, pulei de propósito. Também está em cada crente o falar em línguas. Vou repetir. O 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Toda a variedade de línguas já está em nós. Pode estar adormecido. Então é só buscar ao Senhor. Paulo também, ele diz lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. 14, versículo 5. Eu quero que todos vocês, olha só, 14:5, eu quero que vocês todos falem em línguas. Quero que vocês todos falem em línguas.
Depois ele completa, é melhor profetizar, né, falar com as outras pessoas com entendimento. Mas ele também diz, lá no versículo 18, ele diz: Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Então era a prática na vida de Paulo. Ele falar em línguas, orar em línguas, falar com Deus e Deus então trazer os mistérios para a vida dele e nós também podemos buscar esses mistérios de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra e que haja, Deus, entendimento de cada um de nós acerca daquilo que o Senhor tem nos ensinado e que Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração para que aprendamos a usar o dom que o Senhor nos deu, o dom de línguas, e usar e saber e conhecer os mistérios do Senhor, e assim vivemos uma vida conforme o Senhor quer que nós vivamos, e levemos pessoas, ó Deus, a acreditarem no Senhor, a viverem uma nova vida na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, com a graça de Deus.